meus caros, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando a nossa revisão para o concurso Magistratura Rio Grande do Sul. Nós teremos aqui bloquinhos de 20 minutos a respeito dos mais diversos temas dentro do penal e do processo penal. Portanto, vamos trabalhar de forma bem dinâmica, de forma bem objetiva. Eu vou ficar aqui no púlpito, te lanço para a tela, volto para o púlpito, então eu te lanço o assunto, nós resolvemos, nós discutimos, nós colocamos o fundamento jurídico e vamos para o próximo. De forma, repito, bem dinâmica e bem objetiva. Vamos lá então? Por favor, coloque na tela. Vamos começar o nosso aulão EAD, Juiz de Direito Rio Grande do Sul com o direito penal. Vamos começar discutindo, olhem o primeiro tema, o princípio da insignificância. Eu te trago aqui vários itens, natureza jurídica, os requisitos objetivos, o requisito subjetivo, a infração bagatelar própria e imprópria. Bom, vem aqui comigo. Quando nós falamos em natureza jurídica do princípio da insignificância, não nos esqueçamos. É uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material. Por que é uma causa supralegal? Porque não há fundamento legal para o princípio da insignificância. De exclusão da tipicidade material, sim. A tipicidade, modernamente falando, ela tem uma face objetiva e uma face subjetiva. Aqui na face subjetiva é onde estão o dolo e os elementos subjetivos especiais do tipo. Aquilo que, em sala de aula, nós vimos, pode ser chamado também de dolo específico. E lá em cima, na tipicidade objetiva, estão tipicidade formal e tipicidade material. Então vejam, a tipicidade penal tem uma face objetiva e uma face subjetiva. Na face subjetiva estão dolo e os elementos subjetivos especiais do tipo. E na face objetiva estão a tipicidade formal e a tipicidade material. Quando nós falamos em tipicidade formal, meus amigos, nós falamos em um mero juízo de adequação, em um simples juízo de subsunção típica. O fato se amolda à lei. Ponto. É isto que basta para uma tipicidade formal. Agora, isto não é suficiente. Só porque o comportamento do sujeito se amolda ao que está na lei não significa que o fato dele é típico. Nós temos toda uma outra seara da tipicidade objetiva, que é a tipicidade material. A tipicidade material, não esqueça, ela está vinculada com o princípio da ofensividade. Tipicidade material está vinculada com o princípio da ofensividade ou da lesividade. Nós temos que ver se aquele comportamento ofendeu um bem jurídico de tal monta e com tal gravidade que justifique a intervenção do direito penal. E é por isso que nós tratamos o princípio da insignificância aqui, dentro, na seara da tipicidade material. Ou seja, mesmo que exista tipicidade formal, por vezes não há uma ofensa efetiva ao bem jurídico que justifique a intervenção do direito penal. É só você lembrar no furto ou do furto de um bem de valor insignificante no supermercado. É claro que ali existe tipicidade formal, porque o comportamento do agente vai se amoldar perfeitamente ao que está no tipo penal, artigo 155, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Agora, se nós entendermos que aquele comportamento não ofendeu o bem tutelado, que é o patrimônio do supermercado, de tal monta e com tal gravidade que justifique a intervenção do direito penal, não haverá tipicidade material, não obstante exista a tipicidade formal. Vejam, então o fato será materialmente atípico. Ponha na tela de novo. Esta, meus amigos, é a natureza jurídica do princípio da insignificância. Ele é uma causa de exclusão da tipicidade material.
E quais são, vejam aqui, os seus requisitos objetivos? São 4. Nós temos que lembrar das 4 condições objetivas para o reconhecimento do princípio da insignificância. 1. A mínima ofensividade da conduta do agente. 2. Nenhuma periculosidade social da ação. 3. O reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. E 4. A inexpressividade da lesão jurídica provocada. Mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. São as 4 condições objetivas, são os 4 requisitos objetivos para o reconhecimento do princípio da insignificância. Mas, ponha na tela de novo, para alguns, nós precisamos ainda de um requisito subjetivo. Vejam só, se eu sair daqui e for para o STF agora, olhem só, abrir o STF e escrever insignificância e reincidente, olhem ali. Vejam, se eu escrever insignificância e reincidente, a primeira decisão que irá abrir, esta aqui, no habeas 12.25.29 de 2014, vai dizer assim, ponto 5, olhem aqui. Reiteração delitiva. Precedentes no sentido de afastar o princípio da insignificância a acusados reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada. Ou seja, meus caros, há ministros do STF e do STJ que exigem, além daqueles 4 requisitos objetivos, também um requisito subjetivo, qual seja o réu não ser reincidente, não ser portador de maus antecedentes, não ter personalidade desajustada, não ser um criminoso habitual. Vejam aqui aspectos ligados a um direito penal do autor. Isto é unânime? Não. Mas isto reflete hoje a posição majoritária nos tribunais superiores. Então ponha na tela. Para os tribunais superiores, nós precisamos daqueles 4 requisitos objetivos e também desse último requisito subjetivo, que seria o mérito daquele agente. E vejam que, por fim, eu coloquei infração bagatelar própria e imprópria, para nós lembrarmos a diferença, porque isso é uma bela questão de prova também. A infração bagatelar própria é a que já nasce irrelevante para o direito penal, seja pelo desvalor da conduta, seja pelo desvalor do resultado. Aplica-se aqui o princípio da insignificância, que é uma causa de exclusão da tipicidade material. Ok? Uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material. Do outro lado, nós temos a bagatela imprópria. Quando se fala em bagatela imprópria, fala-se num fato que não nasce irrelevante para o direito penal, mas posteriormente verifica-se a desnecessidade concreta de aplicação da pena. Meus caros, enquanto lá na bagatela própria nós aplicamos a insignificância, aqui na bagatela imprópria, nós aplicamos o princípio da desnecessidade concreta de aplicação da pena. Aquilo que Luiz Flávio Gomes chama de princípio da irrelevância penal do fato, o que me parece até contraditório, porque o fato nasce relevante. E aí eu aplico o princípio da irrelevância? Pois é, para o autor sim. Vejam que enquanto na bagatela própria aplica-se a insignificância, que é uma causa de exclusão da tipicidade material, na bagatela imprópria, eu aplico o princípio da desnecessidade concreta da aplicação da pena, ou o princípio da irrelevância penal do fato. Ou seja, ela é uma causa de dispensa de pena. Vejam, bagatela própria, exclusão da tipicidade material. Bagatela imprópria, dispensa de pena, como por exemplo o perdão judicial. O pai se perde na curva e o filho morre no carro quando ele bate na árvore. Bom, é um fato que não nasce irrelevante para o direito penal, a morte de uma criança. Mas este pai mata o próprio filho em face de um acidente de trânsito. Bom, lá na frente, se entendermos assim,
haverá o perdão judicial, ou seja, a desnecessidade concreta de aplicação da pena. Ok? Põe na tela. O nosso segundo ponto de enfrentamento diz respeito à norma penal em branco. Vejam que eu coloquei espécies e exemplos. Eu quero, antes de mais nada, lembrá-los que a lei penal, ela é dividida em duas partes. Nós temos na parte de cima aquilo que se chama preceito primário, que é onde está descrita a conduta incriminadora. Lá no homicídio é matar alguém. E nós temos na parte de baixo o preceito secundário, que é onde está cominada a pena. Lá no homicídio é reclusão, de 6 a 20 anos. Quando se fala em norma penal em branco, fala-se em lei penal incompleta. E esta incompletude pode dizer respeito à parte de cima, preceito primário, ou à parte de baixo, o preceito secundário. Se disser respeito à parte de cima, nós temos a norma penal em branco homogênea ou a heterogênea. Se disser respeito à parte de baixo, nós temos aquela norma penal em branco ao avesso, a invertida, ao revés. Então vamos por partes. Norma penal em branco homogênea, também chamada de norma penal em branco imprópria, também chamada norma penal em branco em sentido amplo, em sentido lato. Bom, o complemento aqui advém do mesmo órgão que cria a lei penal. É lei complementando lei se a norma é homogênea. Lei complementando lei. Se nós temos lei penal complementando lei penal, nós temos uma norma penal em branco homogênea homovitelínea. Então vejam, lei penal complementando lei penal. Como por exemplo, põe na tela. Como por exemplo, aqui está o Código Penal. Vejam só, eu vou por 312 peculato. Apropriar-se o funcionário público. Bom, o complemento deste tipo, no sentido de trazer o conceito de funcionário público, está dentro do mesmo Código Penal, o 327. Vejam, aqui está o conceito de funcionário público. Portanto, o 312 é uma norma penal em branco, homogênea, homovitelínea. Agora, meus caros, se nós temos lei extrapenal complementando lei penal, nós temos uma norma penal em branco homogênea heterovitelínea. Lei extrapenal, por exemplo, a lei civil, complementando a lei penal. Como? Lá no artigo 237. Olhem aqui. 237. Contrair casamento conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta. Pois bem, os impedimentos matrimoniais estão dentro do Código Civil, artigo 1521 e seguintes. Então vejam, é o Código Civil complementando a lei penal. Uma norma penal em branco, homogênea, heterovitelínea. Do outro lado, meus amigos, nós temos uma norma penal em branco heterogênea. A heterogênea é chamada de própria. A heterogênea é chamada também de norma penal em branco em sentido estrito. Agora, o complemento advém de um órgão diverso daquele que cria a lei penal. Então vejam, o complemento não advém da lei, ele advém do ato administrativo. Como no caso da portaria 344/98 da Anvisa, dizendo que é droga, complementando a lei de drogas, complementando, por exemplo, o crime de tráfico, o artigo 33 da lei 11.343 de 2006. Então, na homogênea, lei complementa a lei. Na heterogênea, ato administrativo complementa a lei. E nós temos ainda uma terceira hipótese, que é aquela atinente à norma penal em branco ao avesso, ao revés, invertida. O que está incompleto é o preceito secundário, a parte atinente à pena. Você pode colocar como exemplo ali o genocídio. Sim, o crime do artigo 1º da lei do genocídio, a 2889/56. Porque eu não tenho uma pena própria para o genocídio. Eu pego a pena emprestada de outros crimes, do homicídio, por exemplo, do cárcere privado, por exemplo, e assim por diante. Ok, meus amigos, voltemos para a tela. O nosso terceiro ponto de enfrentamento diz respeito à lei
Penal no tempo. Olhem só, eu coloquei aqui tempo do crime e lex tercia e tráfico de drogas. Bom, vamos lembrar, antes de mais nada, do tempo do crime. O tempo do crime no Brasil, ele vem explicado pela teoria da atividade, teoria da ação ou teoria da conduta. Ou seja, nós temos que o crime é praticado no momento da atividade, no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Põe na tela. Isto está expresso no artigo 4º do Código Penal. Olhem aqui o comecinho do Código Penal. Mostra o artigo 4º para os senhores. Tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Está aí. Teoria da atividade. Mais lex tercia e tráfico de drogas. Toda a discussão diz respeito à possibilidade ou não de nós procedermos à retroatividade do parágrafo 4º do artigo 33 da atual Lei de Drogas para alcançar condenações pelo artigo 12 da 6368, a antiga Lei de Drogas. Lembrando que o parágrafo 4º do artigo 33 da atual Lei de Drogas, a Lei 11.343, nos traz o tráfico privilegiado. Nós precisamos de 4 requisitos: réu primário, portador de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas e nem integra a organização criminosa. Se esses 4 requisitos estiverem presentes, privilegiadora. O juiz diminui a pena desde 1/6 até 2/3. Muito bem. Pode retroagir só este parágrafo 4º para alcançar condenações pela lei antiga, a 6368 no seu artigo 12? Não, dizem STF e STJ. Lembrem que o STF já enfrentou esta questão pelo Pleno, no recurso extraordinário 600.817. E o STF, por maioria, é bem verdade, disse: não pode haver combinação de leis neste caso. E o STJ sumulou a matéria. Olhem na tela a súmula 501 do STJ. Olhem aqui. Súmula 501 do STJ. Olhem aqui. É cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343/2006, que é a atual Lei de Drogas, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei 6368 de 76, a antiga Lei de Drogas, sendo vedada a combinação de leis. Já que eu estou falando do tráfico privilegiado, não esqueça que ele continua crime hediondo, meus amigos. Ele continua com hediondez. Na verdade, tecnicamente, ele continua equiparado a hediondo. Vejam aqui. O que está na tela é a súmula 512 do STJ, que diz: a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas. Súmula 512 do STJ. Ok? Muito bem, voltei. Então não cabe para o STF e para o STJ lex tercia, ou seja, combinação de leis no tráfico privilegiado. O último ponto de enfrentamento da aula de hoje: lei penal no espaço, lugar do crime. Lembre disso. Em primeiro lugar, lugar do crime. Enquanto nós temos a teoria da atividade explicando o tempo do crime, nós temos a teoria da ubiquidade explicando o lugar do crime. Está no artigo 6º do Código Penal, coloque na tela. Olhem aqui o artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produzia ou deveria produzir-se o resultado. Então vejam, aqui está a teoria da ubiquidade. Lugar do crime é tanto o lugar da atividade quanto o lugar do resultado. Lembre daquele macete que eu trouxe aos senhores, da palavra luta, a luta que eu tenho para passar nessa prova. LU de um lado, TA de outro. L de lugar, U de ubiquidade. T de tempo, A de atividade. E por fim, põe na tela, as espécies de extraterritorialidade, te lembrando então
que o Código Penal, no seu artigo 7º, ele nos traz no inciso 1º a extraterritorialidade incondicionada. Não há nenhuma condição para aplicação da lei penal, em face dos bens jurídicos importantes que estão ali tutelados, como a vida e a liberdade do presidente da República. Depois, no artigo 7º, inciso 2º, nós temos a extraterritorialidade condicionada. A lei penal brasileira só pode ser aplicada a fato praticado no estrangeiro se presentes aquelas 5 condições do artigo 7º, parágrafo 2º. E por fim, nós temos a extraterritorialidade hipercondicionada, porque além das 5 condições do parágrafo 2º, há outras 2 do parágrafo 3º, no caso de crime praticado por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, inclusive uma delas, a requisição de Sua Excelência, o Ministro da Justiça. E eu termino esta primeira aulinha de revisão te lembrando que também é um caso de extraterritorialidade no artigo 2º da Lei de Tortura. Lembre a 9455 de 97. Desde que a vítima seja brasileira ou o agente, o torturador, esteja em local sob jurisdição brasileira. Baita questão de prova. Ok, meus amigos? Fica aqui o meu abraço, bons estudos e vamos lá, hein? Até a próxima. Tchau, tchau.